Gravação iniciada, presidente. Obrigado, senhor Alberto. Bom dia, senhores. Dando seguimento aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de outubro de 2020, vamos passar a análise dos processos pautados para amanhã, deste dia 7 de outubro, ressaltando que o colegiado, da primeira turma ordinária da segunda sessão da segunda Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está completo aqui pelos seus membros titulares: conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sábio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. A nossa pauta até a tarde de ontem, do dia 6, foi integralmente cumprida e, portanto, a gente iniciaria normalmente com o primeiro processo desta manhã. Vou dar uma rápida olhada aqui para ver se identifico algum processo, alguma sustentação oral no período. Não identifico nenhuma sustentação oral ou acompanhamento por parte de contribuinte no período. E assim a gente vai iniciar teria a possibilidade aqui de iniciar pelo primeiro processo da pauta, que são os processos do contribuinte Roupa e Recursos Humanos, Ereli, processo 116, 117, 118, relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Mas esses são processos grandes, que a gente está encontrando alguma dificuldade de baixar aqui o arquivo em PDF dos processos, e enquanto o sistema trabalha para a gente aqui tentando baixar, nós passaremos ao processo 119. Então, começaremos os nossos trabalhos agora da tarde pelo processo 119, processo de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, da Sadi Karlinski, processo final 2015-47. Conselheiro Marcelo, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Esses casos são aqueles casos de multa de GFIP, atraso de entrega da GFIP, e já faz 4, 5 sessões que estamos já debruçados em relação a eles. Portanto, vou ser bem breve, né, nesses assuntos aqui. Esse daqui, a multa de GFIP... Conselheiro Marcelo, só me permite, como eu sei que o senhor tem vários processos do mesmo tema, se o senhor quiser já antecipar e a gente julgar todos os seus processos dessa matéria em bloco, assim como a gente tem feito nas sessões anteriores, já que são temas que têm se repetido aí de forma bastante efetiva aí nas últimas reuniões. Então, se o senhor achar mais interessante, é só o senhor listar para a gente apontar quais são os processos que a gente julgaria nesse momento. Seria o 119... 124... Ok, 124, contribuinte Tóquio Representação Comercial. 125, esse 125 é um paradigma, né? Um paradigma. Isso, 125 do contribuinte Vlademilson Ximenes, paradigma cujo resultado será replicado nos processos 126 a... Eu estou vendo aqui, presidente. 126... a 195. A 195? Isso. O 196 também vou julgar. Ok, é individual.
a 195, né? O paradigma. A paradigma. O repetitivo, né? Isso. Depois... 196, individual. Também é do mesmo tema, não é isso? Isso. Sandro Luiz Moreira. 197, Lojão Popular. 197, por favor, Lojão Popular, final 2015-99. 198, RDM Serviço Limitado, é isso também? Esse é paradigma. É o repetitivo, né? Ele vai até o 200, se eu não me engano. É o paradigma do 199 e 200. Isso. O 201. Ok. Também salvo engano, também é um... É um paradigma. Paradigma. Do processo 202 e 203. Perfeito. O 204 é individual. 204, pit stop, posto de serviços. 205. NC da Silva Maral. 206 é um paradigma. É o business. Esse caso se replica... É o paradigma para os processos... 207 a 217. Exatamente. 218. 218, 19 e 20 também são de sua relatoria, e 21. Nutri, Multi, Indústria e Comércio. MS Venceslau Almeida. Manuel Gonçalves e Marcante Diesel. Todos multa por atraso? Sim, e o 221, presidente, esse ele é repetitivo, é paradigma. Ok. E o 221 é paradigma dos processos 222 ao 229. Perfeito. Sim. O 230 também é do mesmo tema? Sim, paradigma. Paradigma dos processos, que é da Marcearia Lutero, paradigma dos processos 231 a 249. Isso. São esses? Tem mais, só um minuto. E o 253. AgroChoque, produtos agropecuários Ereli. Sim, 254. Brasil Botões. 255. Schumacher e Companhia Ereli. 256. Ok. Comércio de peças e assistência técnica. O 256 é o Clínica Médica Dr. Rubens. Dr. Rubens. O comércio de peças e assistência técnica, Fibramec, é o 257. Ele também? Ele também. O 258. Ok. Contribuinte Comércio de Petróleo Trevo Limitada. 259. Contene, Contabilidade. 260. Elcio Vinícius Devide. Perfeito. 261. Escola Crescer Limitada. 262. Escola Geração do Futuro. 263. FC Ruia. Isso. 264. Itaplast Indústria e Comércio Limitada. 265. JS Assessoria e Consultoria. Perfeito. 266. JS Farmácia e Drogaria. 267. LIC Materiais, né? LIAC Materiais. Isso. E finalizando 268. Ok. Luciana Serra Passos. São todos processos, como dito pelo conselheiro, processos que tratam da matéria da apresentação, de autuação por apresentação intempestiva de GFIP. Tema que essa turma não precisa se debruçar com maiores detalhes por conta de ser reiteradamente tratado, ter sido reiteradamente tratado nas reuniões anteriores, e inclusive os argumentos
como regra, listados pelos contribuintes seus recursos, eles são absolutamente repetitivos. Então, nós vamos, por favor, conselheiro, faça o encaminhamento aí do que o senhor entende representar aí a conclusão para esse processo. Tá. Esse primeiro, o Sadi Karlinski, tá? Karlinski, é o 119, é a multa de GFIP, ano calendário 2010, já vou direto ao voto, o contribuinte, o recurso é tempestivo, o contribuinte não nega a prática reiterada, né, até destaco aqui, e eu aplico o artigo 57 do RICARF por conta de serem os mesmos argumentos. Ele apenas questiona a parte relacionada à falta de intimação deles antes da autuação, portanto, eu nego o provimento. Ok, senhores, tema também já tratado, não há necessidade de intimação prévia se a autoridade lançadora já tem todas as informações necessárias ao lançamento. Todos com o conselheiro relator, negando provimento ao recurso 119. Ok, senhores, então passemos ao processo seguinte, o de 119, acordo colegiado e negar provimento ao recurso voluntário. Pois não, Marcelo? 124 da Tóquio, representação, eu estou dando provimento, aí é o GFIP, ano calendário 2014. Aqui eu entendo que ele fala que cumpriu a obrigação acessória. E consegue demonstrar que, na verdade, estava fazendo uma retificação, era isso o caso? Sim, tá? Inclusive eu identifico, coloco no corpo do voto, tá? O protocolo de conectividade, os recolhimentos que foram efetuados até no período mesmo, né? Em decorrência dessa entrega. Né? Ele não conseguiria fazer até o recolhimento sem ter efetuado essa entrega. E por conta disso eu estou dando provimento. Ok, conselheiros. Senhores, contribuintes comprovando aí a apresentação anterior da declaração dentro do prazo e, portanto, configurando que a declaração que gerou a autuação é uma mera retificação. Todos com o conselheiro relator? Sim. Senhores, então, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, 125, de Vlademilson, por favor, esse é o paradigma, como disse, dos processos 126 a 195. Eu estou conhecendo do recurso, presidente. Aqui, no caso, ele é repetitivo. Ele destaca denúncia espontânea, eu destaco os votos da conselheira Débora, para afastar, tá? E do conselheiro Sávio, em outros casos que nós julgamos. Da intimação prévia também eu afasto, destaco que voto da conselheira Débora. Aplicação princípio razoabilidade, confiscatório, súmula CARF 2, mudança de critério jurídico, 146, aplico decisão as mesmas razões do conselheiro Sávio. E é isso, e nego o provimento. Ok. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Todos com o conselheiro relator? Não. Não quero fazer nenhuma consideração. Ok. Então é o seguinte, o processo 125, acordo de membro colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. Como disse, é um processo que se repete aos processos 196 a 195. Agora eu preciso de um tempinho aqui para apontar aqui o resultado para esses processos.
Os processos 126 a 195, nessa sequência, são do contribuinte Alexandre Alves, do contribuinte Devaí Xavier, do contribuinte Amoreto, Cafés Expresso, contribuinte NASA Serviços, Soluções, NASA Soluções, JS Comércio de Tintas, R Participações Societárias, Elisete Souza Dias, Maria do Coração de Jesus Teles Macedo, Claudenice Gomes Rodrigues, PU Engenharia de Instalações Limitada, CEB, Sociedade de Estudos Empresariais Avançados da Bahia, Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida, JM Silva e Silva Refrescos, Silene Célia Schmitz, Cristiane Rodrigues Caetano, H. Pinheiro Contabilidade, Ari Vanguer, Vandercio de Souza, IUB Imóveis Urbanização Limitada, HF Carvalho, SA de Souza e Silva Ereli, Grandomodas Limitada, Delmar Indústria e Comércio, Wistchat Polímeros do Brasil, Zeupar Indústria Metalúrgica, Sampar Limitada, Helt Indústria Química Ireli, Iguaçu Construções, Pontalmar Escritório de Contabilidade, Faculdade de Tecnologia América do Sul Limitada, MAC Viagens e Turismos, Científica e Linguagem Limitada, Inside Informática, Braz Freitas Representações, Aioria, deve ser isso, Software House, Cooperativa de Saneamento Ambiental, Stefano Ribeiro, Condomínio Edifício Saquarita, Modales Construções e Comércio, Conceito Assessoria Contábil, Ubavet Clínica Veterinária, Praia Tour Participações, Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos, Associação dos Servidores de Justiça Federal de Primeira e Segunda Instância do Rio Grande do Sul, TJ Retificadora Limitada, Carlin Girandi, Carlin Limitada, Contática Contabilidade e Gestão Empresarial, Roger Campilongo, Mônica Delanina da Cunha, Michalak Representações, Samira Guapiara, L. Carlos Bonaldi, Transamar Consultoria especializada em gestão da cadeia de valor, PowerMind Desenvolvimento de Sistemas, Salter Consultoria e Representações, Ponto X Lanche Limitada, DLS Comércio e Confecções Ereli, Paulo Gilberto Coelho, Horizonte Limitada, Francisco das Chagas Dias, Clínica de Gastroenterologia Dr. Rinaldi, Equilíbrio Serviços Médicos, Pavão e Pavão Representação Comercial, Rosângela Maria de Jesus Representação, Davi Serafim de Souza, João Carlos Lacerda Assistência Técnica, Vladimir Lino de Miranda, TGT 03 Serviço de Informática, Ari e Fassolas Médicos Associados, Verite Assessoria Empresarial, Pregnson Serviços Médicos. Para esses processos, o resultado a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no processo final 2018-29, paradigma ao qual o presidente foi vinculado. Processo seguinte, processo 196, contribuinte Sandro Luiz de Souza, Lençóis Paulista. Conselheiro Marcelo. Nesse caso, ele alega falta de competência da Receita em autuar, falta de notificação correta lá do ECAC, decadência e prescrição do lançamento. Quanto à falta de competência, eu afasto, eu indico aqui as razões aqui, que a Receita tem sim competência, indico aqui a legislação. Quanto à falta de notificação, eu indico que ele foi sim notificado, consta nos autos, foi
o rastreamento pelo correio, juntado às folhas 10, e o contribuinte apresentou também impugnação na época lá, enfim, não há nenhum tipo de problema quanto a isso. Questão da prescrição, eu expliquei o que seria a prescrição e a decadência, e, portanto, como não há nenhum nem outro, eu afasto e nego o provimento. Perfeito, senhores, considerações? Então, todos com o conselheiro relator. Processo 196, Sandro Luiz Moreira de Souza, Lençóis Paulista. Acordos membro do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário. Processo 197, Lojão Popular Limitado. Conselheiro, fica à vontade. Esse caso também eu nego provimento, eu aplico aqui o 57 do regimento do CARF. Ele praticamente trata das matérias de denúncia espontânea e alteração do critério jurídico, coisa que nós já tratamos, que é praticamente quase que idêntico também ao que a DRJ também tratou, e eu nego provimento também. Ok, senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim. Notei aqui, acho que o conselheiro Sávio saiu e entrou novamente porque congelou, não é isso, Sávio? Isso, presidente. Tirar o anterior. Senhores, então, 197, se acompanhou, né, Sávio? Esse último agora aqui. Resultado, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento do recurso voluntário. Processo seguinte ao 198, RDM Serviços Médicos, que é um paradigma, os resultados se aplicam aos processos 199 e 200. Por favor, conselheiro. Conheço do recurso, matéria preliminar, falta de intimação da contribuinte, eu afasto os votos da doutora Débora, denúncia espontânea da mesma forma, coloco aqui os votos da conselheira Débora e também do conselheiro Sávio. Multa aplicada e redução de multa, né, ele acaba tratando a constitucionalidade, aplico o súmula CARF número 2 e afasto e nego o provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Na redução da multa, ele não pede aquela redução para o valor mínimo, será 50%? Como ele tem abusividade e redução. Como ele trata da questão da constitucionalidade, né, e vem confisco também, né, ele coloca esse trecho assim, mas assim, na realidade as razões questão de confisco e tudo mais, eu acabo afastando, aplicando a súmula CARF número 2. Ah, tá. Não, era só para evitar embargos aqui, alguma coisa, para não ter que voltar esse processo. Não, mas ok, beleza. Senhores, todos então com o conselheiro relator? Sim. Então, processo 198 da RDM Serviço Limitado, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário. Como disse, é um processo que se repete para os processos cujos resultados serão aplicados aos processos 199 e 200, da NIL Indústria e Comércio de Artigos de Vestuários e seus acessórios limitados, de Augusto e Voltani, peças e acessórios, para os quais ficará registrado o seguinte resultado. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário, julgamento dos processos seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo 2019, final 2019-14, que é esse que o conselheiro Marcelo acaba de relatar. Com isso, nós passamos ao processo 201, que é representações à Joma Limitada, processo também paradigma, cujo resultado será aplicado aos 202 e 203. Por favor, conselheiro. Nesse caso aqui, eu praticamente ele só trata da denúncia espontânea, a única suscitada em defesa, as demais matérias que restam preclusas, aplico aqui o artigo 17 do decreto 70235. Aí no mérito, em relação a apenas essa matéria que foi suscitada em primeira instância, que é a questão da denúncia espontânea, aplico aqui os votos da conselheira Débora e do conselheiro Sávio e nego provimento. Ok, senhores conselheiros, então o conselheiro Marcelo, nesse caso, por
em razão da inovação trazida no corpo do recurso voluntário, conhece apenas em parte do recurso, naturalmente não conhecendo daquelas matérias estranhas ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e na parte conhecida nega provimento. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, resultado, todos com o conselheiro relator? Sim. Resultado do processo 201, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto, negar de provimento. Como disse, é um paradigma para os processos 202 e 203, em que o resultado será acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso, em razão de tratar de temas estranhos ao litígio administrativo, na parte conhecida negar provimento, o julgamento desse processo em vez de temas de recursos repetitivos, aplicando-se decidido no processo 2017, final 2017-56. Esse é o resultado para os processos, como disse, 202 e 203, processo 202 da Escola de Gestão Pública e 203 da Germine e Abreu Limitada. Conselheiro, por favor, processo 204. Conselheiro, pit stop, posto de serviço. Nesse caso aqui, eu acabo adotando os termos da decisão de primeira instância, eu aplico o artigo 57, ele apenas trata da questão da anistia da Lei 1397, a gente também já tratou desse assunto também em outros casos, e eu nego provimento. Senhores, considerações? Conselheiro, relator, negando provimento ao recurso voluntário. A matéria é a questão da anistia, que a gente já viu que não se aplica para os casos dessas multas, para esse período. Todos com o conselheiro relator? Sim. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o processo 204. Processo 205 da NC da Silva de Maraú. Por favor, conselheiro. Esse caso aqui entendo como intempestivo, eu não estou conhecendo, presidente. No item 4 do voto, já indo direto ao voto, eu destaco o AR, recebido, e identifico aqui a questão do prazo aqui do contribuinte. O prazo esgotou-se do dia 13/6/2018, ele recebeu aí no dia 14/5/2018, fazendo aqui a contagem, ele protocolizou apenas em 14/6. Não houve questionamento quanto à tempestividade, não consta existência de feriado nacional, estadual ou municipal ou ausência de funcionamento normal das repartições da Receita Federal para as datas acima referidas. Aí, diante disso, eu acabo não conhecendo. Ok, senhores, alguma consideração? Rodrigo está atentamente avaliando. É verdade, eu fui lá abrir os autos, confesso. Mas porque contagem a gente sempre tem que fazer. É bom a gente olhar que às vezes, ainda mais nesse caso, que é um dia só de diferença. Uhum. Eu tô vendo aqui que foi numa segunda-feira, dia 14 de maio. Não, 14 de maio de 2018. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Exato, uma segunda-feira. 15 de maio no feriado, nada, né? Ok. Senhores, conselheiro relator, não conhecendo o recurso em razão da sua tempestividade. Alguma consideração adicional? Alguém discorda do conselheiro relator? Ok, senhor. Só para... Corpus Christi é quando? Não sei. É junho, não é? É junho, né? Ganha. Depende, é variável. Não é sempre junho, né? Mas é sempre numa quinta-feira, eu acho. Numa quinta. Ele protocolou numa quinta, 14 de junho. É sempre numa quinta, é?
Não sei, vamos ver ali quando foi, em 2018. Rodrigo, mas você protocolou 15 de junho, na quinta, então não era feriado. Não, quinta, 14 de junho. Ah, 14, entendi. Não, mas você protocolou na quinta, não era feriado, entendeu? Não, mas Corpus Christi é variado, eu mesmo não sabia não. Sim. Achava que era fixo. E com base na Semana Santa. Ah, tá. Não, Corpus Christi Depois. é depois. É perto de São João. Em 2018 foi 2018. Isso. 31 de maio, uma quinta-feira. Ah, então pronto. Então deve ser variável mesmo, porque geralmente é na quinta, ou geralmente é em junho. Ok, então não tem 13, 14 de junho, enfim, foi tudo. Não tem feriado, não. Ok, senhor. Perfeito. Então, o conselheiro relator, Sim, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos e não conhecido o recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Processo seguinte, item 206, processo final 2019-62, Neo Business, Neo Garden, é um processo paradigma, cujo resultado será replicado aos processos 207 a 217. Por favor, conselheiro relator, fique à vontade. Vou direto no voto. Da anistia prevista na Lei 1397, sobre escamento até a votação do PLC 96/2018, eu rejeito ambos os pontos, coloco o voto da conselheira Débora. Denúncia espontânea, também, voto da conselheira Débora e do conselheiro Sávio. Intimação prévia, eu indico aqui o voto da conselheira Débora. Aplicação princípio razoabilidade, proporcionalidade, confiscatório da multa, súmula CARF 2, mudança de critério jurídico, o voto do conselheiro Sávio. Inexistência de má-fé, aí eu aplico o artigo 136 do CTN, né, que independe da intenção do agente. Diligência e perícia, eu afasto, porque entendo que nada justifica em ambos os procedimentos para análise de multas por descumprimento de obrigação acessória, sendo que a capitulação da multa é objetiva, devendo o contribuinte simplesmente trazer o documento que comprova, né, se apresentou na data correta ou não, e nega o provimento. Ok, senhores, alguma consideração adicional? não, presidente. Todos com o conselheiro relator, na negativa de provimento ao processo 206 do contribuinte Neo Business Neo Garden. Ok, senhores, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos de negar provimento ao recurso voluntário. Como disse, esse é o resultado que se repete dos processos 207 ao 217, para os quais será registrado o seguinte resultado: acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2019-62, que é esse que o conselheiro acabou de relatar. São os processos que compõem o lote lote de repetitivos do condomínio de edifício comercial Via Esplanada, residencial Eagle, residencial Nobles Világio, Mirabilis Home Club, residencial Fritz, condomínio residencial Fritz, condomínio residenciais Cidade das Flores, edifício Amarílis e edifício Dália, condomínio residencial Arboreto, edifício Legrand, condomínio edifício Anitta Concept, condomínio edifício Jardins de Monet, edifício Mont Blanc, e são esses os processos. A partir daí, o item 218, Nutrimulti, Indústria e Comércio de Suplementos Limitada. Por favor, conselheiro Marcelo. Esse caso, apesar de tempestivo recurso, eu não estou conhecendo da matéria indicada nas razões recursais, uma vez que todas as matérias são distintas das que foram postas em defesa de folhas 2 a 8, que se limitou a alegar que havia anistia quanto à multa aplicada. Eu destaco aqui
Aí, logo, por se tratar de matérias que não foram suscitadas e julgadas pela instância CO, entendo como preclusas na forma do artigo 17 do decreto do PAF, portanto, não as conheço, apesar de tempestivo o recurso. Ok, senhores. Alguma consideração, senhores? Conselheiro relator, não conhecendo o recurso voluntário, por este tratar de tema estranho litígio administrativo. Todos com o conselheiro relator, alguém discorda? Tudo. Acompanha, presidente. Ok, senhores, estão todos com o conselheiro relator. Eu também, a quadros membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. O processo seguinte é o processo 219, final 2019-52, da MS Venceslau Almeida. Por favor, conselheiro. Isso aqui é multa ano calendário de 2014. Eu estou dando provimento, mas esse caso é aqueles casos que não foram analisados, foi juntado na defesa documentos e a DRJ passou por cima, não tratou do tema, mas pelo 59 aqui, 2, parágrafo 3º do decreto do PAF, né, eu estou conhecendo como posso dar eventualmente provimento aqui, eu passo por cima da nulidade, tá? Eu identifico aqui que é uma competência apenas, ele traz aqui documentos quanto ao recolhimento e o conectividade também, e por conta disso eu estou dando provimento. Ok, senhores. Considerações adicionais? Todos conselheiro relator, dando provimento ao processo da MS Venceslau, o tema que não tinha sido, tudo por conta de documentos apresentados que não tinham sido avaliados, caberia aí uma nulidade da decisão do DRJ, mas ele supera a questão da declaração da nulidade, já que pode resolver o problema do mérito a favor do contribuinte. Todos com o conselheiro relator? Sim. Com a qual dos membros colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo 220, Manuel Gonçalves de Carvalho Sobrinho. Por favor, conselheiro. Nesse caso, eu estou negando provimento, apesar de trazer, né, provas, bastante documentos aqui, verificando aqui pela conectividade aqui, ele não bate, né, informações complementares ali, o arquivo do conectividade não bate com o arquivo anteriormente, o primeiro ali encaminhado, né? Aí eu coloco aqui que caso houvesse a comprovação de se tratar de GFIP retificadora, seria possível o provimento do recurso. Contudo, apesar dos documentos ora juntados, não há como ter certeza que houve o envio dos arquivos nessa data, como alegado pelo contribuinte. E por conta disso, uma questão de valoração da prova é um nego provimento. Ok, senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator, na negativa de provimento ao processo do Manuel Gonçalves de Carvalho Sobrinho? Sim. Ok, senhores, eu também, a qual os membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Processo 221, contribuinte mercante, diesel e equipamentos, é um processo paradigma do lote de repetitivos composto pelos processos 222 a 229. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Aqui eu aplico o artigo 57 aqui, né, do regimento do CARF. Praticamente, ele trata da denúncia espontânea, falta de intimação prévia, decadência, nulidade, princípios de anistia, que eu os afasto, e ele tem um complemento aqui em relação com a fiscalização do Simples, que ele entende, por ser do Simples, ele entende que deveria ser uma fiscalização, aquela dupla fiscalização. Aí no final eu faço complemento ao voto, no item 9, eu falo que em relação à matéria sobre a fiscalização orientadora e dupla visita, de que a empresa é do Simples, não socorre o recorrente, uma vez que a matéria não foi arguída em primeiro grau, aplicando-se os termos do artigo 17 do decreto do PAF. Contudo, mesmo que fosse conhecida, eu entendo que os termos do artigo 55 da Lei Complementar 123 trata apenas, então somente, da dupla visita nos aspectos trabalhista, meteorológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo, sendo que a fiscalização tributária
de acordo com o parágrafo único do 142 CTN, é vinculada à lei obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e não consta aí no artigo 55 aí, portanto, nego provimento ao recurso. Senhores, considerações adicionais? Contribuindo, o conselheiro negando o provimento de recurso voluntário, todos com o conselheiro relator? Sim. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento de recurso voluntário. Esse é o processo 221, final 2019-52, do contribuinte mercante diesel equipamento espécie limitada. Como disse, um paradigma que se repete nos processos 222 a 229, cujo resultado ficará acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar provimento de recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidir no julgamento do processo final 2019-52, paradigma ao qual o presente foi vinculado. São os processos da periódica Medicina do Trabalho, Padaria e Confeitaria Andradas, RIMAR, Assessoria Contábil Empresarial, SERMAF, Serviço de Radiologia Maxilofacial, Centro de Diagnóstico por Imagem em Odontologia, Basileia Joias Limitada, Telemática Limitada, Telemática, né? Telemática Limitada, AEJP Doceria e Lancheria. Com isso, chegamos ao processo 230, que também um paradigma de lotes repetitivos, e o resultado será replicado aos processos 231 a 249. Por favor, conselheiro Marcelo, fique à vontade, é o processo 230, né, que eu falei? Isso, presidente. Mercearia Lutero Limitada. Ele trata aqui a matéria sobre a falta de intimação prévia. Aí eu não conheço na forma do artigo 17 do decreto PAF, por não ter sido arguido em primeira instância, em defesa. Aí no mérito, questiono a aplicação apenas da denúncia espontânea, eu afasto com base aí nas decisões da conselheira Débora, conselheiro Sávio, e no caso nego provimento. Conheço em parte e nego provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim. Então, o resultado para o processo Mercearia Lutero fica a código mesmo colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, ao lançamento, e na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Esse é o resultado que também vai ficar para os processos, como disse, 231 e seguintes, que são os componentes lotes repetitivos, que eu vou nominar todos, mas que terá a seguinte complementação: o julgamento do processo seguir a sistemática de recursos repetitivos, aplicando-se decidir no julgamento do processo final 2015-02, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Então, deixa eu só ver até qual é o número do paradigma, vai até o 249. São processos da Combil, consultório médico de IRC, Intocável Comércio, Endogastro Limitada, Mercado de Construção, Ireli, Saad, Lorenzini e Companhia, Farmácia Farma Real, Medicamentos e Perfumaria, Espíritos Restaurantes, MM Editoração e Tecnologia, LM Comércio de Produtos Óticos, Fabiano, Ritter, Zagaia Incorporadora, Cunha e Brás Limitada, Restaurante Cozinha Mineira, Espaço Farmácia Guilhermina e Ortiz, Transjafs Limitada, Copiadora e Realce Limitada,
Educadora Realce Limitada, Ana Lígia Calcofone, Osnil de Oliveira Paz Tangerino, M. Cristina Basqueroto. E agora a gente chega ao processo 250, que é o processo do contribuinte SILC, Serviços Internos de Conservação Limitada. Presidente, esse é da conselheira Débora. Sim. Ainda temos ainda dos seus? Então a gente vai passar desse 250, nós vamos ao processo, vamos pular o processo 251 e 252, para a gente chegar ao processo 253, para a gente manter esse mesmo tema e encerrar de uma vez esses processos relativos à multa por atraso na entrega de GFIP. Conselheiro, então vamos ao processo 253, também relatoria do conselheiro Marcelo, AgroChoque, produtos agropecuários e Eleri, por favor. Nesse caso, apesar de tempestivo, não conheço, porque as matérias, trata-se de matéria inova aqui no recurso, né, ele só tratou da anistia em primeiro grau, e aí, apesar de tempestivo, não conheço. Aplico o artigo 17 do decreto 7235. Ok, senhores, considerações. Contribuinte relator não conhecendo o recurso voluntário em razão de tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado por impugnação lançamento. Todos com o conselheiro relator? Sim. Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado por impugnação lançamento. Processo 254 é o próximo. Também do mesmo tema, Brasil Botões Limitada. Por favor, conselheiro Marcelo, fique à vontade. Isso aqui trata de multa do ano calendário 2010. Eu estou dando provimento. Também aquela questão que foi juntado documentos, a DRJ não tratou, mas eu afasto aí a questão da nulidade e entendo que o contribuinte logrou êxito aí em comprovar, através da documentação, protocolo do conectividade, a entrega aí em tempo hábil aí da GFIP, e eu dou provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, já que o contribuinte, neste caso, conseguiu demonstrar que se tratava de uma mera retificação de declaração anterior, ainda que a DRJ não tivesse avaliado o tema de forma objetiva. Superando a questão da nulidade, o conselheiro relator deu provimento e todos os membros do colegiado acompanharam a decisão do relator. E assim, passamos ao processo 255 da Schumacher e Companhia Ireli. O processo anterior foi o 254 da Brasil Botões. Agora, 255, Schumacher e Companhia Ireli. Nesse caso, eu aplico o artigo 57 do regimento. Ele só trata da questão de decadência e questão de multa, né, princípios aí constitucionais. Questão da decadência, fácil constatar, a aplicação do artigo 173, CTN, e questão do princípios e tudo mais aí, não é possível aí aplicar a declaração de constitucionalidade aí, portanto, aplico a mesma decisão da DRJ e nego provimento. Ok, senhores. Considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim. Ok, senhores, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 256, Clínica Médica Dr. Rubem Garrido e Companhia Limitada. Fica à vontade, conselheiro. Aqui o contribuinte só questiona a interpretação sistemática do 32A da 8.212, decorrência da suposta falta de intimação prévia aí. Eu aplico aqui, como razões de decidir, o voto da conselheira Débora e nego provimento ao recurso. Ok, senhores, tema de intimação prévia, já muito batido na turma. Alguma consideração adicional? Todos com o conselheiro relator? Sim. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos de negar provimento ao recurso voluntário. Processo 257, comércio de peças de assistência técnicas Fibramec Limitada. Por favor, conselheiro. Isso aqui eu vou dar uma pequena liga.
mas é bem sucinto. Ele, no item 4 já do voto, ele questiona a utilização do projeto de lei 7.512 e inova quanto à questão de anulação do auto, alegando de forma genérica que a obrigação, entre aspas aqui, somente estaria plenamente vinculada à competência e possibilidade de verificação do seu correto processamento com o advento do e-social, cuja previsão de obrigatoriedade para impugnante como optante do simples, após 5 anos do fato gerador, ou seja, em janeiro de 2019, ele pede produção de prova pericial no sistema de envio de arquivos da GFIP para averiguar a falha na recepção, na data correta do envio, enfim. Em relação a essas matérias, sobre a questão do processamento via e-social, produção de prova pericial, por não terem sido indicados em defesa, não decididas, eu aplico o artigo 17, portanto não conheço, e além do mais, o contribuinte em defesa reconhece que apresentou a GFIP fora do prazo, conforme indicado as folhas 3, eu indico aqui o que ele fala, impugnante entregou em 11 de 12 de 2003, conforme o número de controle, cuja data de entrega da competência 6 estava prevista para julho de 2013, enfim. A questão de mérito, quanto à multa pelo atraso na entrega, é muito simples, basta o contribuinte demonstrar que efetuou de forma objetiva a entrega de sua obrigação acessória, comprovando o encaminhamento, não havendo mais discussões quanto a esse ponto, sendo matéria probatória e não de direito. Aqui, eu coloco como razões de decidir aqui, a questão do PL 7.512 aqui, do voto do conselheiro Matheus Soares Leite, de outra turma aqui, da segunda sessão, né, ele destaca aqui embaixo, poucos de ler em relação ao assunto, mas, apesar de tempestivo, conheci em parte e nego o provimento nessa parte. Ok, senhores, considerações adicionais? Todos com o conselheiro relator? Sim. Então, fica o seguinte resultado, eu também acompanho o conselheiro relator para o processo de comércio de peça de assistência técnica Fibramec Limitada, a qual os membros colegiados, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negado e provimento. Processo 258, conselheiro, fique à vontade, contribuinte, comércio de petróleo Trevo Limitada. Aqui no caso eu estou dando provimento, tendo que ele logrou êxito comprovar as suas declarações. Eu destaco aqui no voto, né, os documentos juntados, tá? Inclusive até os próprios recolhimentos efetuados na época própria, e em decorrência disso, eu dou provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário em razão da comprovação da entrega anterior da GFIP? Sim. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário formalizado pelo Comércio de Petróleo Trevo Limitada, processo 258, final de 1491. Vamos ao processo 259. Presidente, certo momentinho. Me desculpa uma coisa, eu perdi um fio. O processo 251 e 252 foi pulado por quê? Pulamos, Barita, porque nós estamos tratando e exaurindo aqui o tema multa por atraso na Entendi. declaração. Tá, desculpa, eu não tinha entendido. Processo 259 da Conteme Contabilidade e Erevi, por favor, conselheiro Marcelo, item 259 da pauta. Esse caso também eu estou dando provimento, e como foram juntados documentos, a DRJ não tratou, aplico 59.2 para o terceiro decreto, e eu destaco os pontos principais dos documentos, colo na decisão aí no meu voto, questão dos arquivos, recolhimentos na época, e entendo que logrou êxito na comprovação e do provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Então, processo 259, eu também acompanho o conselheiro relator, contém contabilidade e Ireli, diante da comprovação, o resultado fica o seguinte: acordo os membros colegiados,
por unanimidade de votos, sem dar provimento ao recurso voluntário. Processo 260, do Elcio Vinícius Devide de Souza. Por favor, conselheiro. Esse caso é idêntico ao anterior, também estou dando provimento. Da mesma forma, juntou documentos, a DRJ não tratou deles, e identifico aí os documentos juntados e recolhimentos, e por conta disso eu estou dando provimento, tendo que logrou êxito aí na comprovação. Senhores, considerações? Não, engraçado que as alegações recursais, né, que eu tô vendo que você está colacionando, são idênticas, né? Não sei porque eu não estou repetitivo aqui. Teve um caso que praticamente foi o mesmo contador, né, uma cidade lá de Sergipe, mas eu verifiquei assim e estão comprovados. Não, mas assim, como é tudo igual, eu deveria ter falado repetitivo aqui, né? Sim. Sim, com certeza. Porque são tantos os casos que até dificulta essa... Deu para juntar ali no repetitivo, mas sempre passa um ou outro. Então, esse foi o processo... 260. 260, acordo dos membros do colegiado, todos de acordo, senhores? Conselheiro relator, mesmo caso do 259, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo 261, Escola Crescer Limitada. Por favor, conselheiro. Nesse caso aqui, ele mantém os mesmos argumentos, ele inova na questão da aplicação de diversos princípios constitucionais para afastar a multa. Eu entendo que não merece acolhida, mesmo que conhecidos, aplicando a súmula, eu aplicaria no caso a súmula CARF número 2, né, por não ser competência do CARF pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Aí no mérito, ele trata da questão da violação do artigo 146, CTN, eu aplico aqui a decisão do conselheiro Sávio. A questão da denúncia espontânea, trato aqui as razões de decidir os votos da conselheira Débora, do conselheiro Sávio. Falta de intimação, eu adoto as razões do voto da conselheira Débora, em outros casos idênticos, e nego provimento ao recurso. Ok, conselheiro. Nesse caso, você não conhece uma parte ou nega tudo? Não conhece a parte que você até comenta, mas não conheceu, é isso? Isso. Conheço em parte e nego provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Esse é o processo da Escola Crescer Limitada. Próximo processo é o 262, processo da Escola Geração do Futuro. Fique à vontade, conselheiro. Só verificando aqui, presidente, as matérias. Tranquilo. O recurso é tempestivo, ele trata aqui da questão da prescrição, mas se confundindo com decadência, né? Mas como eu entendi o caso, eu falo também a diferença entre ambos, eu afasto, tá? Ele alega a falta de intimação prévia, adoto razões de decidir da conselheira Débora, denúncia espontânea, voto conselheira Débora, conselheiro Sávio, e ele juntou um documento aqui, em relação, no item 10, eu destaco aqui, no voto, em relação à entrega da GFIP, o documento juntado ao recurso na defesa não se presta à comprovação da sua entrega no prazo, pelo contrário, confirma apenas e consta no lançamento, pois, de acordo com a autuação de folhas 35 abaixo indicado, o primeiro documento entregue de GFIP, da competência 10 de 2014, foi entregue com 3 meses de atraso, sendo que o documento juntado aos autos, se tratar de GFIP retificadora, retificou o documento já entregue com atraso, não se prestando, portanto, a comprovação do quanto pretendido
pelo contribuinte. Por isso, nego provimento ao recurso nessa parte também. Ou seja, ele retificou ele apresentou já em atraso e retificou a atrasada já. Tá? Então, eu afasto aí no caso e nego provimento ao recurso. Ok, conselheiro. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, 263F, Serruia, processo final 2018-64. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Aqui no caso, ele trata a questão da denúncia espontânea, aplicação da anistia por conta do PLC 96, aplicação de princípios, a razoabilidade, proporcionalidade da multa, aí, princípios constitucionais, para afastar a multa, e a questão do caráter confiscatório, falta de intimação, matérias que passou a tratar. Em relação à matéria do PLC, que trata da anistia, do projeto de lei aí, por não ter sido indicada em defesa, ela não será conhecida e aplico aí o artigo 17, portanto, essa preclusa tal matéria. Em relação à questão da denúncia espontânea, aplico, com razões de decidir, que a conselheira Débora e o conselheiro Sávio destacaram em outras oportunidades. Acerca das violações aqui dos princípios constitucionais, aplico suma CARF número 2, falta de intimação prévia, adoto com razões de decidir o que a conselheira Débora adotou, portanto, eu conheço em parte do recurso e na parte conhecida eu nego provimento. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas externos do litígio administrativo instaurado do campo de combinação e lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos negar-lhe provimento. Processo 264, Itaplast, Indústria e Comércio Limitada. Por favor, conselheiro. Nesse caso aqui é intempestivo, eu destaco aí o colo UAR no item 4, faço a contagem aí, inclusive eu destaco também o protocolo do recurso, tá? Ele recebeu aqui no dia 19 de dezembro de 2019, eu coloco que o prazo seria no dia 20/1, uma segunda-feira, contudo o recurso foi apresentado em 29/1. Na quarta-feira, de acordo com o carimbo da unidade da Receita, muito além aí do tentídio legal, não houve questionamento quanto à tempestividade, nem existência de feriado nacional, estadual, municipal. Aí, no caso, foi aqui em São Paulo, eu verifiquei, não tinha nada. Entendo aí que não se pode conhecê-lo. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim, tá bem intempestivo, né? Ok, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Esse foi o processo da Itaplast, Indústria e Comércio Limitada, item 264. Vamos agora ao 265, que é do recorrente JS Assessoria e Consultoria Limitada. Por favor, conselheiro. Ele trata aqui da questão da denúncia espontânea, aplicação aí, princípios do não confisco, benefício da dupla visita. Em relação à denúncia espontânea, os votos, eu adoto os votos da conselheira Débora e conselheiro Sávio. Questão da violação de princípios aí, o caráter confiscatório da multa, aplico suma CARF 2. E em relação ao questionamento da dupla visita, eu afasto da mesma forma que o item anterior aí, falo que o artigo 55 da Lei Complementar 123, a Lei do Simples, não trata dessa matéria, caráter de fiscalização e, portanto, nego provimento ao recurso. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento de recurso voluntário. Esse foi o processo da JS Assessoria e Consultoria, item 265. Vamos ao 266, processo final 2019-07 da JS Farmácia e Drogaria Limitada. Esse caso aqui, eu estou dando provimento
trata do ano calendário 2014. Eu destaco aí no voto a questão da multa e também os documentos que foram juntados pelo contribuinte, né, e recolhimentos da época própria ali, e entendo como hábeis para afastar aí a multa pelo atraso na entrega da GFIP e, portanto, do provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Todos com o conselheiro relator? Então, no processo da JS Farmácia e Drogaria Limitada, em razão de ter logrado êxito aí na comprovação da entrega tempestiva da declaração, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Item 267 da L e AC Materiais para a Construção Limitada. Por favor, conselheiro. Aqui o contribuinte questiona nas razões recursais falta de intimação, denúncia espontânea, caráter confiscatório da multa, tratamento diferenciado por ser do simples, mas em relação à questão da falta de intimação, caráter confiscatório e tratamento diferenciado das empresas do simples, por ter sido indicado em defesa e não decididas em primeira instância, eu não conheço dessas matérias, aplico o artigo 17 do decreto. Passo a tratar apenas da matéria decidida em relação à denúncia espontânea, adoto como razões de decidir os votos da conselheira Débora e do conselheiro Sávio, e conhecendo apenas em parte, nego o provimento ao recurso. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Com o processo 267 da L e AC para a Constituição, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao direito administrativo instaurado do campo de nação lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negar o provimento. Processo 268, Luciana Serra Passos e final 2015-43. Fica à vontade, conselheiro. Nesse caso aqui, o último desse assunto aqui, a contribuinte, a alegação de defesa dela praticamente foi que, por conta de motivo de força maior, ela ter junta relatórios médicos, tudo mais, que ela, a própria representante legal da empresa aí, foi impedida ali momentaneamente de cumprir com as obrigações legais, né? Praticamente eu adoto aqui com as razões colocadas pela DRJ, né, que assim, ela fala o seguinte: assim, no que concerne aos argumentos da impugnante, de que foi vitimado de problemas de saúde, se encontrando dificuldades financeiras, diante disso, requerendo a nulidade do auto, não há como acolher tais argumentos, já que, como dito, a multa encontra-se prevista em lei, não restando alternativa à autoridade a não ser aplicá-la distrita, que é o princípio da legalidade. Demais, aí, a aplicação do 136 do CTN, né, independe da intenção do agente, eu acabo negando provimento ao recurso. Senhores, considerações? Todos com o conselheiro relator? Sim. Assim, o processo 268 da Luciana Serra Passos, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Você conheceu em parte, não? Eu acabei conhecendo. Eu achei que ele estava tratando tudo direto. Ah, tá, porque eu vi o negócio lá do projeto de lei e tal, mas... Ok. No início do voto, você colocou o negócio do PL e tal. Deixa eu só ver aqui. Presidente, desculpa, acabei indo direto aqui, mas ela tratou, só inovou na questão idêntica aos outros, né? Questão do PL, né, que trata do afastamento aí das multas aí, mas eu conheci em parte aí e nego o provimento, tá? Matéria que não tinha sido tratada na impugnação. Sim. De todo modo, não muda o destino do processo, que fica conseguindo ser resultado da parte do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por isso tratar de termos estranhos ao direito administrativo instaurado com a impugnação lançamento. Da parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Esse, então, foi o processo 268 da contribuinte Luciana Serra Passos. Com isso,
a gente encerra esse tema cansativo e repetitivo, né, que é o tema da multa por atraso na entrega da declaração, e a gente pode retomar aqui aos demais processos da pauta. Nós conseguimos aí, senhores, baixar os tais processos que a gente estava aguardando. São os itens 112, 113 e 100 itens lá do colega Guarita. Para mim ainda aqui estava restando 2 horas e... 117 os itens. 2 horas e 5, presidente. Eu baixei direto no e-processos. É que eu fui lá no e-processo mesmo, porque se for na pasta T, Não vai, né? demora. Da pasta T? Inclusive, se for na pasta T, demora. Eu fui lá no e-processo. Isso o Sávio está baixando de onde? Da pasta T ou do processo? Todo da pasta T, mas diante dessa informação aí, né? Eu acho que a gente não vai acabar se debruçando sobre o conteúdo específico, porque eu consegui abrir aqui, pelo menos a parte 1 e 3 do processo 902, e é uma sequência de informações que certamente a gente não conseguiria abrir aqui no curso do julgamento. Não conseguiria avaliar nesse nível de detalhe, né? Mas eu consigo identificar aqui a informação fiscal que foi produzida pela fiscalização e, pelo que entendo aqui, em atendimento à intimação, em atendimento à Resolução. resolução. Essa informação fiscal deve ter sido uma só para todos os processos, conselheiro? Parece que é mesmo. Então, o que os senhores acham? Vamos à leitura do relatório dos processos? Sim, sim. Então, vamos voltar lá. Processos 116, 117 e 118, processo da ROPE, Recursos Humanos. Conselheiro Guarita, pretende iniciar por qual? Seria exatamente o 989, o primeiro. Presidente, você poderia dar um minutinho só para mim tomar uma água rapidinho? Ô, Guarita, outra coisa aqui, cara. Eu estou vendo aqui no e-processo, são 5 processos no total e 3 apensos, e esses 3 apensos são esses que estão pautados, não é isso? Exato. É o principal, o 989, é o que está analisando, certo? É o principal. Aí tem mais 3. Tem um de arrecadação, parece, um de multa acessória e o outro que seria o segundo de compensação, que seria o 992. O 993 de obrigação acessória e o outro processo seria de representação fiscal. Parece um coisa tipo assim. Senhores, então vamos fazer o seguinte, vamos dar 10 minutinhos aqui, são 9h28 aqui pelo relógio aqui do meu computador. Não sei se está batendo com o de vocês, mas a gente volta a 9h40, pode ser? Senhor Alberto, por favor, vamos interromper a gravação por uns instantes, por favor?